é interessante o dom da fé porque ele tem características, né? E eu consegui ver essas duas características operando no ministério de Jesus. As duas vezes que ele operou ressurreição, ele disse: a pessoa só tá dormindo. E aí aquela coisa da experiência nos dons, e aí entra um pouquinho aquela palavra que eu vou até falar aqui de uma experiência pessoal. Todas as vezes que eu leio 1 Coríntios 12, vai falando dos dons, vai enumerando os dons, quando chega na palavra fé, eu paro ali. Sim. Eu paro ali, é ali que eu fico viajando, ali começa a minha viagem, porque, cara, essa ideia da fé, ela só pode ser uma ideia de Deus. Sim. Porque para um cara racional como eu gosto de pensar, eu estudo sobre comportamento humano já há muitos anos, trabalho com desenvolvimento pessoal, a gente prega a palavra também. Então a gente trabalha lidando com pessoas. As pessoas têm os seus filtros, têm as suas carências, as suas emoções. Enfim, gente é único. Não dá para falar, olha, isso vai funcionar assim, cara. Testa primeiro, porque nem sempre vai dar tudo certo. E aí entra essa coisa da experiência nos dons e a ideia do dom da fé. Então eu acho que é uma mescla bem interessante para a gente elucidar aí a galera. Interessante. Porque, né? Rapaz, eu vi poucas pessoas falarem sobre o dom da fé. São poucas pessoas e o assunto fica muito vago. Eu acho que o que mais falou sobre o dom da fé foi o Kenneth Hagin, né? Sim, ele deu muita clareza. Agora, eu vi outras pessoas falando sobre esse assunto que não conseguiu passar com tanta clareza esse assunto. Eu falei, rapaz, eu vou estudar por si isso aqui. Com mais clareza, eu peguei aquilo que o irmão Hagin tinha ensinado, alguns outros que falaram praticamente a mesma coisa, só que não era tão amplo o assunto. E eu comecei a observar algumas características nesse dom. Por quê? Porque pelo fato de eu ser um profeta por ofício, eu toco em alguns dons. Pelo fato de eu ser um profeta, eu consigo tocar nos dons de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Eu já expulsei demônio de pessoas que foram curadas. Pessoas surdas que voltaram a ouvir depois de expulsar um demônio. Por causa de um dom operante chamado discernimento de espírito. E eu estudando sobre esses dons, eu achei muito interessante. Pelo fato de eu me mover constantemente neles, existem 3 dons que operam com mais facilidade. Na realidade, 4 dons. Porque sempre eu estou operando junto com palavra de conhecimento. Eu tenho a revelação sobre o problema e os outros dons entram em operação. Os dons de poder que é citado lá em 1 Coríntios capítulo 12, para o pessoal que está assistindo, que é algo mais didático, existe 3 categorias dos dons. Existe os dons vocais, que são profecia, línguas e interpretação, são dons vocais. Existe os dons de revelação, que são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. São dons revelacionais, eles revelam algo. E existe os dons de poder, que entra dom da fé, operação de milagres, e maravilhas. Dom da fé, operação de milagres e dons de curar. O texto não diz dom de curar, o texto diz dons de curar. Falando no Justo. Ele está falando das várias operações que esses dons operam, mas eles estão totalmente interligados. Eles são dons que operam junto. Então, pelo fato de eu operar sempre em palavras de conhecimento e também tocar nesses outros 3 dons, dom da fé, operação de milagres e dons de curar, é interessante porque todas as vezes que eu estou ministrando cura, eu percebo isso. Isso é algo que é constante. Todas as vezes que eu estou ministrando cura, geralmente eu começo orando por pessoas com problema relacionado à coluna. Comecei a orar por pessoas com problema de coluna, aí eu começo a ministrar a cura. Mas é interessante que eu percebo que conforme eu vou ministrando, porque eu ministro chamando as pessoas pelo problema. Eu chamo a pessoa com um problema relacionado à surdez. Eu tô tendo uma palavra de conhecimento sobre surdez, eu sei a quantidade, o seu lado, consigo chamar por coisas específicas. É algo que, quando você está ministrando, no processo ali, Isso, já começa a vir, justo. Eu funciono dessa forma. Começa a chamar. Ó, tem uma pessoa com problema nos nervos aqui. Eu vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que vai assistir esse podcast que ela tá com um problema relacionado ao nariz. Como que se chama aquilo relacionado ao nariz? Coloca soro. Como é que é? Meningite? Ao nariz. Você vai estar assistindo esse podcast e quando você estiver assistindo, o poder de Deus vai tocar no seu corpo e isso vai desaparecer todo tipo de problema. Glória a Deus. É isso aí, mano. E aí, rapaz,
Aí eu começo a chamar por palavras de conhecimento. Você entendeu? Eu começo a chamar por palavras de conhecimento e as pessoas começam a vir. Mas é interessante que eu percebo que conforme eu começo a fluir para operar a cura em algumas áreas, eu percebo que chega um momento que eu entro debaixo do dom da fé. Por quê? Porque o dom da fé é justamente a própria fé de Deus. Tá, mas pronto, eu também sou aluno do Rema e a gente conhece essa linguagem, né? Deixa eu só tentar aqui... Se raciocinar. Não, tem que raciocinar. Se não raciocinar, você não entende. Depois Sim. você flui. Né? Eu acho Sim. que dificilmente você vai conseguir... Você pode até operar, mas não consegue crescer. Sim. Por quê? Porque não tem conhecimento. Sim. O conhecimento tem a função de abrir a nossa mente e falar, olha, eu já sei o que está acontecendo aqui e sei também que eu posso buscar mais aqui, e aí eu vou caminhando. Não é? Crescer em conhecimento, sim, crescer em graça, sim, crescer em sabedoria. Então, o dom da fé, que é o que nós estamos a falar neste momento, é algo que não depende de você. Sim. O dom da fé, ele é algo incrível. Eu por gosto quê? dessa ideia. Por isso que eu, quando eu começo a ler, eu paro no dom da fé. O dom da fé, ele é um dom que ele opera junto com o dom operação de milagres. Ele opera junto. Por quê? Porque para ser ativado uma manifestação incomum, ela precisa do dom da fé estar em operação como base. Para depois acontecer a operação de milagres. Milagre na Bíblia é algo incomum. É algo que interfere no curso natural das coisas e altera as coisas. É justamente isso. É o poder de Deus interferindo nas coisas naturais, alterando o curso delas. Uma jumenta falar é um milagre. Nunca vi jumento falar. Nem treinar para falar. Entendeu? Então, pão cair do céu, é justamente isso. É praticamente quase igual à justiça. A justiça ela é dada para que a graça reine. A graça ela tá disponível para aquele que tem a justiça. Sim. Daqueles que nasceram de novo. Ela tá graça para dar a justiça e depois ela se torna disponível para sustentar aqueles que receberam a justiça. É justamente o dom da fé. O dom da fé ele vem primeiro para que a operação de milagre entre em manifestação. Então eu percebo o quê? Quando eu tô ministrando, eu percebo que eu mudo de dimensão quando eu tô ministrando. Aí acontece manifestações de nascer em cartilagem do corpo, nascer em restaurações dentárias na boca das pessoas com ouro, com prata, esse tipo de acontecimento. Eu já vi isso, pessoas com tímpano furado. Mas isso não é assim tão corriqueiro quanto as outras manifestações. Não, acontece. É sempre no 60%, 70% das vezes que eu ministro acontece isso. Agora, os outros problemas é normal, isso funciona automático. Já tá meio que ali já um pacotezinho que justo. É sua ferramenta de trabalho, vamos dizer assim. Justo. Eu já funciono nisso já tem um tempo, né? Nada, frutifico. Eu não faço, eu frutifico nisso porque eu entendo aquilo que eu recebi. Entendi. Então, quando eu tô ministrando e acontece isso, eu percebo que eu tô debaixo do dom da fé. Aí eu consigo perceber também que tá acontecendo manifestações criativas ali. Entendeu? Cara. Restaurações, esse tipo de manifestação. Tá, mas assim, a gente falou, já falou um pouquinho desse negócio e tal, cara, e aí, como é que você começou a perceber essas situações, assim? Cara, como é que é isso? De repente você recebeu, quando criança, uma profecia, você já nasceu no berço cristão, a pessoa tem que ter um pré-requisito para... Tipo, cara, ou qualquer pessoa, claro que é um dom, não é qualquer pessoa também que pode operar ou pode. Como é que é esse negócio todo aí? Certo? Tipo assim, não, Deus chamou o Lucas para isso e é isso. Ou aquela pessoa que com coração sincero, como nós já falamos aqui, cara, eu quero ser um profeta. Ela consegue ser um profeta ou não tem nada a ver? Não. Deixa eu concluir o raciocínio sobre fé, que eu dei uma volta grande aqui e não expliquei o que era o dom da fé. Pois. O dom da fé, ele é justamente, não é a fé que a gente recebeu na salvação. Lá em Romanos capítulo 12, verso 3, lá em Gálatas 5, a partir do verso 22, como um fruto que a gente recebe do novo nascimento. O dom da fé é a própria fé de Deus. Entendi. É a própria fé de Deus, ela não pode ser interferida. Por quê? Porque a nossa fé que a gente recebeu, a Bíblia diz que a gente recebeu uma medida. Ela é desenvolvida. E essa fé, o dom da fé... Ela é completa. Mas você não desenvolve ela. Não, também. Ela é um dom. Por isso que ela é um dom. Ela vem conforme a vontade do Espírito Santo. Justo.
para aquilo que lhe é proveitoso. Justo, ela vem para essa manifestação. Por quê? Porque então isso explica o porquê que um morto pode ressuscitar, é por meio do dom da fé. Justo, o dom da fé. O dom da fé é o único dom espiritual que entra em manifestação para ser interferido mesmo numa situação natural. Uma perna nascer, um olho nascer, a pessoa não tinha a parte do crânio, nascer a parte do crânio que então ela não tem. Não adianta a pessoa orar por isso. Ela pode orar por isso. A fé dela, ela pode exercer fé para isso até que a fé dela toque no dom. Entendi. E o dom... Isso é legal. Sim. Por quê? Porque no início do meu... Exercer a fé que todo mundo tem, que Deus deu uma medida de fé para todos. Sim. Então você exercita esta fé até que você toque no dom. Justo. Eu gostei disso aí. O dom, ele sempre vai estar consigo através de palavras de conhecimento, ou de uma certa forma revelação. Então, o que acontece? Então a pessoa ela pode exercer a fé dela para que uma manifestação aconteça. Eu lembro de um caso que eu vi do pastor Dave Robertson, que... Conheço. Pastor Dave Robertson, eu li o livro dele Andando no Espírito, Andando no Poder, que ele mudou a história da minha vida. Quando eu li aquele livro, eu já tinha lido vários livros, inclusive do irmão Hegel, só que não tinha ficado algo tão claro para mim. Quando eu li aquele livro sobre Andando no Espírito, Andando no Poder, foi onde que destravou, literalmente. Pastor Heber Rodrigues, que é um pastor lá de Goiânia e me influencia muito. Ele também tem a mesma visão a respeito de fé, de graça, de justiça, de oração em outras línguas. E eles me influenciaram muito. Então eu vi o Dave Roberts falando sobre uma situação que aconteceu com uma membra da igreja dele. Essa irmã, ela adotou uma criança. Essa criança era deficiente, não falava, não malemar respirava, ela ficava paralisada. E essa irmã orou sobre essa criança e começou a agradecer pela cura dessa criança, pela restauração de tudo que aquela criança não tinha. Fala, surdez, todos esses problemas. Ela começou a agradecer por isso e passou cerca de 2 a 3 anos. Um dia ela terminou de orar e agradecer pela criança. A criança estava na cama, se eu não me engano ela tinha adotado essa criança. E ela pegou e falou assim, quando manifestar a cura sobre essa criança, dê um dom para ela. E a história conta que ela foi dormir e tal, de madrugada ela escutou o barulho do piano tocar da casa. Aí se assustaram, ela e o marido. Ela falou, rapaz, vamos ver o que tá acontecendo lá. E quando eles desceram para ver quem que era, quando viu de longe era o menino. Eles assustaram com aquilo e foram chegando e perguntaram, filho, o que aconteceu com você? O menino que não falava, não se movia, tava numa cama. Aí ele falou, mãe, quando a senhora saiu do quarto, um homem no quarto, entrou um homem através das paredes chamado Jesus. Eia! E ele veio me curar por causa da fé da senhora. Olha só, cara. Então, a fé, ela tem essa capacidade de trazer a manifestação de um dom. Mas é o que a gente entende pelas palavras do próprio Senhor Jesus. Quando ele ensina os discípulos a orar, e ele fala assim, olha, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Sim. Então a fé tem esse poder de chamar a vontade de Deus para intervir na terra, tanto por meio da fé, que é a medida de fé que nós recebemos, e aquela fé que alcança o dom, como você explicou. Sim. É o caso de Sara. Quem não podia ter filho era Sara, não era Abraão, porque Abraão teve um filho com a empregada. Exatamente. Ele não podia ter por causa da idade, não é porque ele era, né? Sim. Então a Bíblia nos mostra que o problema não estava com Abraão, o problema estava com Sara. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que Sara, pela fé, recebeu virtude para conceber filho na velhice. Então quer dizer, teve que operar, a fé dela trouxe a manifestação de um dom criativo, operação de milagres. Porque o útero dela precisava ser recriado para ela gerar. Recriado, e sem falar na juventude que ela já não tinha mais. Então o milagre ainda foi muito... Sim. Né? Se a gente for racionalizar... É interessante o dom da fé porque ele tem características, né? E eu consegui ver essas duas características operando no ministério de Jesus. As 2 vezes que ele operou ressurreição, ele disse, a pessoa só tá dormindo. Então a visão dele é que a pessoa estava dormindo. Então o dom da fé, ele dá essa visão de que nada é impossível. Isso que é o mais top. Justo, ela apenas dorme. O meu irmão Lázaro, ele tá dormindo.
vou lá acordar ele. Então a visão do dom da fé, ela consegue dar esse entendimento, essa clareza. Então todas as vezes que eu tô debaixo do dom da fé, eu não consigo enxergar a dificuldade mais. Ela desaparece e eu sei que ali tudo é possível acontecer.